ori ababore mababore no choburuga bababai. Ori askendo bruchacho. Ori ababore akoba bababai. Continua. Ori lá produz compre mais compre. Ori ali produz quebra produz compre mais produz. Estamos criando trilhos para a locomotiva passar. Ora em outras línguas, oração em outras línguas formam trilhos. Aleluia! Porque oramos a vontade de Deus. Porque é uma oração criada pelo Espírito Santo. Então a oração de outras línguas criam trilhos. Onde a locomotiva do plano de Deus passa, onde a locomotiva da vontade de Deus passa para a tua vida e para a minha vida. Os vagões da vontade dele. E quando você cria trilhos, orando em outras línguas, você vai chegar na estação. Sempre vai chegar na próxima estação. Na estação do plano de Deus. Na estação da vontade de Deus. Aleluia. Sempre você vai alcançar a próxima estação. É necessário formar trilhos. Aleluia. Para a locomotiva da vontade do plano de Deus passar. Quem cria esses trilhos somos nós. Em oração. Aleluia. Você vai chegar na próxima estação. Mas você precisa fazer algo. Estamos lançando tudo para Deus. Faça algo. O que é que você deve fazer? O que você já sabe que deve fazer. O que nós sabemos que devemos fazer. Nós vamos chegar na próxima estação. Diga assim: eu vou chegar na próxima estação. Dentro do plano de Deus. Oh glória, pode sentar. Que maravilha, pastor Norbertão. Meu Deus do céu. Isso é teu celular, é? Pensei que era oferta para construção, mas tá bom. Aleluia. Quantos foram abençoados? O que devemos fazer depois que ouvimos a palavra? Praticar, meu irmão. Nós ouvimos a palavra para praticar. Aleluia. Nós, como ministros da palavra, precisamos ouvir a palavra para praticar, antes de querermos ouvir a palavra para um bom sermão, numa oportunidade que for nos dada. Ouvimos a palavra para praticar, porque a prática da palavra vai dar respaldo quando a gente estiver aqui. Aleluia. Amém. Se eu prego sobre unidade, as pessoas vão ver se eu provoco unidade. As pessoas que convivem comigo, as pessoas da igreja, vão saber se realmente eu pratico aquilo que eu prego. Porque se eu prego sobre unidade, eu preciso ser agente da unidade. Porque senão o meu ministério vai estar sendo resistido por aqueles que sabem que eu falo sobre unidade, mas não sou agente de unidade. Isso vai enfraquecer o ministério de uma pessoa. Porque ela não vai ter credibilidade naqueles que estão a ouvindo. Porque as pessoas sabem. Aleluia. Amém. Então ouvimos a palavra para praticar. Para praticar. É a prática que nos leva à perfeição. Perfeição na Bíblia é maturidade. É a prática que nos leva à perfeição. Então coloque em prática. E você vai obter os resultados daquilo que você ouviu aqui. Não apenas em palavras, mas na prática. Ouvimos a palavra. Aí o ministro, inspirado pelo Espírito, diz: ore em outras línguas. A gente nem abre a boca. A gente ouviu a palavra fresquinha agora. E aí vem uma inspiração para a gente praticar agora.
E a gente nem abrir a boca abre. Sabe que isso vai nos levar a uma vida religiosa. Sermos crentes religiosos e não crentes do Espírito. Então, quando vier um comando daqui para fazer algo, faz. Faz. Aleluia. Mas não estou com vontade. Com vontade ou sem vontade a gente faz. Vida de fé é assim. Vai ter dia que não vai estar com vontade de orar, mas com vontade ou sem vontade eu oro. Aleluia. Você sabe fazer coisas sem vontade? Isaías também. Quantas segundas-feiras você se levantou sem vontade de ir para o trabalho? Mas você foi. Então a gente sabe fazer coisas sem vontade. A gente sabe fazer o que é certo mesmo sem vontade. Pega isso, né, a tua diligência e a minha diligência para o trabalho e faz isso para as coisas de Deus. Se você sabe fazer para o seu trabalho, para as suas coisas, por que não pegar aquilo que você já sabe, aquilo que já sabe e aplicar nas coisas de Deus? Nas coisas de Deus a gente dá uma maneirada, a gente dá uma relaxada e ainda quer resultados divinos. E a gente vai precisar sempre de resultados divinos. Amém? Então, pratica aquilo que você ouve e você vai ter o resultado. Isaías também. Amém? Eu quero falamos sobre a oração. Sabe, me veio algo aqui. Isso não é uma conferência de oração. Poderíamos mudar o nome de conferência de oração. Poderíamos dizer assim: sábado começa a conferência. Que conferência? Como ter sucesso na vida. Poderíamos mudar o nome dessa conferência dizendo: como prosperar na vida. E eu vou te dizer, se mudássemos o nome para isso, não deixaria de ser uma conferência de oração. Porque você precisa entender que o sucesso, que a tua prosperidade está na comunhão com Deus. Eu preciso saber disso. A tua prosperidade, o teu sucesso não começa no teu bolso, começa na comunhão com Deus. Então essa não é uma conferência de oração, essa é uma conferência para você saber como prosperar, como ser um sucesso na vida. Essa é a conferência. Quando você pensar em oração, quando você pensar numa conferência de oração, você pode traduzir até para você se estimular, e eu também. Porque talvez se a gente tivesse colocado aqui conferência de como prosperar na vida, isso nos estimularia mais em estar aqui, não é? Faríamos um esforço descomunal, porque afinal eu preciso saber como prosperar. Eu estou dizendo, você está numa conferência que está te ensinando como prosperar na vida. Como ser um sucesso na vida. Se você queria isso, então você está no lugar certo, no momento certo, na conferência certa. Aleluia. Amém. Aleluia. Então, precisamos nos conectar. Está falando aí em conexão, eu queria que você abrisse em Lucas capítulo. Estou te estimulando. Talvez o ano que vem a conferência de oração vai ser conferência de como prosperar. Como prosperar na vida. Eu estou falando sério, gente. Aqui você está na conferência certa, se você veio aprender como prosperar. Se essa era a sua intenção e você queria isso, é na comunhão, meu irmão. Amém? Não começa no serviço a tua prosperidade. A tua prosperidade e a minha prosperidade começa na comunhão com Deus. Aleluia. Sabe, lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, havia o átrio, era um lugar onde o povo ficava. Depois havia o santo lugar, onde os sacerdotes ofereciam rituais ali, segundo aquilo foi estabelecido, e o santo lugar,
que era o santo dos, não, e o santo dos santos, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para oferecer sacrifício pelo pecado do povo e pelo seu próprio pecado. Isso era a antiga aliança. Amém? O átrio onde o povo estava, os servos, o santo lugar, os sacerdotes, e o santo dos santos, onde o sumo sacerdote estava, ou oferecia sacrifícios. Sabe, nós estamos na nova aliança. Amém? Aleluia. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque, o véu foi rasgado, o sacrifício foi oferecido de uma vez por todas. A nossa comunhão com Deus não é mais para oferecer sacrifício de sangue, de bodes e carneiros. Jesus ofereceu o seu próprio sangue e obteve eterna redenção. Aleluia! No Antigo Testamento poderia se ter comunhão com Deus a partir do átrio, distante, mas era a primeira coisa que se deparava o átrio, santo lugar e santo dos santos. Na nova aliança, na nova aliança, a gente não começa do átrio, a gente começa do santo dos santos. A nossa vida se inicia a partir do trono. É a partir do trono que a tua vida como crente se inicia. Não é algo agora da terra para o céu, agora é do céu para a terra. Aleluia. Jesus conversando com os discípulos, Jesus disse: eu já não vos chamo servos. Então ele passou um tempo chamando os discípulos de servo. Mas nesse instante, nesse momento, eu chamo vocês de amigos. Porque eu dou a conhecer algumas coisas a vocês, isso é coisa de amigo. Então é a nível de relacionamento. Eles estavam progredindo, não é? Chamou de servo, depois chama de amigo. Progresso no relacionamento. Agora, quando Jesus ressuscitou, Jesus disse, quando Maria quis detê-lo, quando ele fala detê-lo, né? Pegou nos pés dele e ele disse: não me detenha, porque eu ainda não subi ao Pai. Vai dizer aos meus irmãos. Ele não estava mais chamando de servo, ele não estava chamando mais de amigo, agora ele estava dizendo: vai dizer aos meus irmãos. Nível de relacionamento, viu? Agora nós somos da família. Agora não é um servo, agora nós não somos amigos, nós somos irmãos de Jesus, filhos do mesmo Pai. Então o nosso relacionamento com Ele não começa no átrio, o nosso relacionamento com Ele começa no Santo dos Santos, a partir do trono. Precisamos entender isso, porque senão nós vamos andar como Marta, e deveríamos estar andando como Maria. Eu creio que nessa conferência muitas Martas darão lugar às Marias, a partir de mim, se formos sinceros o suficiente para ouvir o que precisamos ouvir. Muitas Martas se transformando em Marias, estabelecendo um relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus não é só pedir, isso é muito raso. Muito raso para nós estabelecermos um relacionamento com Deus só de petição, só pedindo, só pedindo, só pedindo. Está dentro do contexto de relacionamento, sim. E Ele tem prazer em responder às nossas orações. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Ele tem interesse. Invoca-me e eu te responderei. Ou seja, apresente seus assuntos. Eu tenho prazer de responder. Quando o pastor Norberto falou aqui, você tem que ter certeza que os céus querem te responder. É importante isso. Aleluia. Isso é fé, vida de fé, vida que produz resultados divinos, céus na terra, coisas divinas se manifestando, sobrenatural. Mas relacionamento com Deus vai além disso.
Aleluia. Vai além disso. Lucas, capítulo 10. Aleluia. Versículo 38. Isso tem me consumido. E eu sei que essa palavra aqui é para salvar o corpo de Cristo, a começar de mim. Ele diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Quero te dizer, se você já ouviu ministrando sobre isso, ouça de novo. Aleluia. Não fica chateado em ouvir de novo. Não vou para aquele lugar que é o pastor Isaías que vai ministrar, ele vai falar sobre Marta e Maria de novo. Não fica desestimulado em ouvir a mesma coisa. Isso é um caminho perigoso. Porque você pode fazer isso comigo, depois está fazendo com os outros. E daqui a pouco ninguém te ensina mais. Daqui a pouco você não quer mais ouvir, porque sempre repetem. Eu quero coisa nova. A gente pode cair nessa vala, e essa vala vai levar a gente para distante do plano e da vontade de Deus. Mas um coração de aprendiz que está sempre dizendo: eu estou aqui para aprender. Tem espaço para aprender, mesmo sendo aquilo que eu já ouvi tantas vezes. Deus pode levantar uma coisa nova aqui. Essa expectativa, aí coisa nova se manifesta, meu irmão. Porque Deus é Deus de coisa nova. Sabe como é que eu vou estar estimulado no relacionamento com Deus? É quando coisas novas começam a brotar na nossa vida por causa do relacionamento. Isso estimula, isso nos leva a querer mais. Isso nos leva a eleger o Espírito Santo como a causa da nossa vida. De você dizer para ele: Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Espírito Santo conecta os céus na terra. Quantos sabem disso? Esse é o período do Espírito Santo. Essa é a dispensação do Espírito Santo. Houve a dispensação do Filho quando Jesus esteve em carne aqui e cumpriu o seu ministério. Mas ele disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas ele foi e o Espírito Santo veio. Então essa é a dispensação do Espírito Santo. Aleluia. Então ele deve ser a nossa causa. Porque se o Espírito Santo for a nossa causa, as consequências disso vão se manifestar naturalmente. Porque toda consequência é oriunda de uma causa. Qual é a tua causa? Qual é a causa de Isaías? Quem é a pessoa que se tornou a causa da minha vida? Espírito Santo deve ter a primazia, o primeiro lugar. Espírito Santo, tu és a causa da minha vida. E as consequências disso vão se manifestar naturalmente. E aí eu vou saber, eu vou provar do que está escrito. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Sabia que na nossa vida de oração precisamos do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo para uma vida eficaz de oração. Todos nós. Aleluia. Sabe, e diz aqui: Marta hospedou Jesus na sua casa. Deixa eu te dizer algo. Você agora é a casa de Deus. E Deus está habitando dentro de você, dentro de mim. E ele não é uma hospedagem. Ele não é um hóspede. Um hóspede é alguém que chega na tua casa, mas você sabe que tal dia ela vai embora. E se ela demorar mais um pouquinho, eu já fico preocupado. Não vou passar mais 3 dias aqui. Mas você não ia amanhã? Já começa uma preocupação ali. Relacionamento humano. Mas você sabe que ela vai embora, não é assim? Se hospedou num hotel. Você sabe, eu não vou morar no hotel. Eu não vou fixar residência no hotel. Assim foi o Espírito Santo, ele veio habitar dentro de você. Ele não está como hóspede, não. Ele fixou residência. Ele está dentro de nós, ele fixou residência. Agora veja, temos essa convicção que ele fixou residência em nós. Ele é uma pessoa divina.
Jesus disse: quando ele vier, ele é um pronome pessoal. O Espírito Santo não é um vapor, como alguns pregam por aí. O Espírito Santo é uma pessoa, ele tem personalidade. Jesus disse ele, pronome pessoal. O Espírito Santo é a pessoa, meu irmão. Às vezes ele fica muito escanteado, porque a gente diz: é a terceira pessoa da Trindade. Ele está lá, é a terceira. Aí talvez a gente não tenha tanta comunhão com o Espírito Santo. A gente não se volte para ele para um relacionamento. Você lê 2 Coríntios, acho que é capítulo 13, finalzinho fala: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Comunhão, relacionamento. Essa é a dispensação do Espírito Santo. E ele está pronto para comunhão comigo e com você. E eu e você precisamos dele para uma vida eficaz de oração. Como em qualquer outra área da nossa vida. E a gente precisa ter a consciência: ele está dentro de mim e ele fixou residência. Apesar de saber disso, apesar de Jesus estar naquela casa, veja a atitude de Maria e a atitude de Marta. E aí a gente vai se identificar, eu e você. Amém? Nessa casa que sou eu, ele habita. Agora, como está a minha convivência com essa pessoa divina que habita nessa casa? Porque Jesus chegou nessa casa, haviam 2 irmãs. E no versículo 39 diz: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Meu Deus do céu! Qual foi a atitude de Maria? Jesus está em casa, ei, é hora de ouvi-lo. Larga tudo, é hora de ouvi-lo. Foi essa a atitude de Maria. O que é conectar-se a Deus? É se voltar para Ele com a intenção de ouvi-lo. Ouça isso de novo. Conectar-se ao Espírito Santo, que é Deus, é se voltar para Ele com a intenção de ouvi-lo, propositalmente ouvi-lo. Sabe que você pode estar aqui, olhando para mim, balançando a cabeça. Você não está nem ouvindo o que eu estou dizendo, nem o que o pastor Norberto disse. Então você apenas se voltou para o Senhor, mas sem a intenção de ouvi-lo. Vai voltar para casa religioso, sem digital de Deus, sem uma palavra poderosa que já foi ministrada e que podia salvar você, podia me salvar naquele momento, naquele instante, mas porque não havia intenção, algo proposital. A gente pode perder oportunidades como essa, onde a salvação de Deus vem em ritmo galopante, através de uma palavra inspirada que a gente absorveu. Conexão. Veja, Maria conectou-se. Maria se voltou para Jesus com a intenção de ouvir os seus ensinamentos. Agora veja Marta. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. O que estava provocando a agitação de Marta? Ocupada em muitos serviços. Eu vou te dizer uma coisa. A nota que eu tenho no meu coração é que tem muito filho de Deus andando como Marta, ocupados em muitos serviços. E aí uma oportunidade como essa, Jesus na casa, o serviço, ocupado em muito serviço, impediu que Marta aproveitasse uma oportunidade como aquela. Ela não entendeu. Mas por que ela não entendeu? Muito serviço, ocupada em muito serviço. E se você está em casa, está exausto hoje à noite, que não teve nem coragem
de se expor à palavra, eu vou te dizer, atenta para o que está sendo dito aqui. Talvez você esteja ocupado com muitos serviços. O serviço está tomando toda a tua energia, e nós não estamos diminuindo a importância de serviço. O serviço tem o seu lugar, o trabalho tem o seu lugar, mas deixa eu te dizer algo, a tua família não precisa só do teu serviço, a tua família precisa da tua presença, comunhão. Comunhão. Você pode trabalhar muito e estar se vangloriando, se gabando porque bota comida à mesa e é uma boa comida. Talvez os filhos estejam sim, a família, a minha família, a sua família comendo do fruto do nosso trabalho, e a gente acha que é o suficiente, e os filhos não querem apenas comer a comida que você coloca na mesa, eles querem ouvir você, eles querem um afago, eles querem que você olhe nos olhos, eles querem se alimentar da sua presença, da minha presença, eles querem se alimentar do nosso aconchego. E aí eu passo a falar sobre comunhão com a família. Sabe, os muitos serviços nos tiram da comunhão com Deus, e essa ruptura é muito grave para nós. Mas isso também faz com que a gente rompa também a comunhão com a família. As pessoas da nossa casa só têm o resultado do nosso serviço de manhã à noite, de manhã à noite. Inútil vos será dormir tarde, levantar cedo e comer do pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Deus está apresentando uma vida equilibrada, onde a sua vida, mesmo nas suas atividades, nas minhas atividades, não vão interromper a parte da comunhão. A comunhão vai ser preservada. A comunhão importante com Deus, a comunhão com a família, a comunhão com os irmãos, tanto serviço em nome de uma melhoria, Onde isso vai nos levar? Que melhoria vai ser no final? Se não temos comunhão com Deus, se não temos comunhão com a nossa família, se não temos comunhão com os nossos irmãos, porque o serviço está sugando toda a nossa energia. Trabalhamos de dia à noite, trazemos presentes para os nossos filhos, mas não conseguimos brincar com os brinquedos que o presenteamos, porque estamos exaustos. Deus só quer uma vida equilibrada, que as coisas estejam no seu lugar. Aleluia! Porque a comunhão é importante, assim como o serviço. Mas o serviço estava consumindo Marta, e por isso ela estava agitada. Consequência, sabe, dessa vida que muitas vezes nós levamos, de tantas atividades. E às vezes nós estamos fazendo aquilo que Deus não pediu para a gente fazer. Mas nós nos enchemos de muitas atividades para ter uma justificativa boa, porque não temos comunhão com Deus, não temos comunhão com a família, não temos comunhão com os irmãos. Porque a gente quer sempre sair bem na foto. Eu preciso de uma justificativa. Porque eu não sirvo mais a Deus no reino, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho responsabilidades. E muitas vezes fomos nós que adquirimos aquilo, botamos para dentro da nossa vida, e aquilo serve agora como uma justificativa plausível. Olha como eu falei bonito agora. Uma justificativa plausível para continuar no serviço intenso de manhã à noite. E aí, Senhor, tu sabes que eu não posso ter comunhão, porque é tanta responsabilidade em mim. E muitas vezes adquirimos algumas coisas que nem o Senhor pediu para a gente fazer. Mas a gente está tão atolado no serviço que se a gente tiver um dia de lazer, a gente se sente culpado, se sente irresponsável. Sabe o que é isso? Está atolado em serviço. E a ministração que Deus tem me dado é o martelo que amassa o pão. O pão representa comunhão. O partir do pão, a comunhão. O martelo é o serviço. A gente vê aqui Marta com o martelo na mão, ocupada com muitos serviços.
Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Geralmente quem está atolado em serviço, chega um tempo que começa a martelar os outros, começa a entregar os outros, a expor os outros. Só eu faço, ó, fulano de tal só quer ser espiritual. Pensa que dinheiro cai do céu. E às vezes a gente está no conceito de serviço que é o conceito do mundo. Quanto mais serviço, mais a pessoa é responsável. Ah não, ela trabalha de dia à noite, sabe por quê? Ela é muito responsável com a família dela. Aí eu vou te dizer, a tua família não só precisa do martelo. Porque se nós estamos vivendo só com o martelo na mão, só com o martelo na mão, serviço, 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 daqui a pouco a gente vai estar dando martelada na cabeça dos nossos filhos. Vamos estar dando martelada na cabeça das pessoas que estão perto de nós, pode ter certeza. Nós vamos ser pessoas que vão cobrar mais dos outros. Afinal eu estou trabalhando para botar tudo dentro de casa, eu estou trabalhando para pagar uma boa escola a você, e você tirando nota baixa, cabra. Uma pessoa atolada em serviço, um pai atolado em serviço, talvez ele se insuja assim com o seu filho. Mas um pai que está andando uma vida equilibrada, comunhão com Deus, comunhão com a família, ele vai chamar o filho e primeiro ele vai procurar saber o porquê ele está tirando nota baixa. Ele vai conversar, ele vai chamar para a comunhão. Vem cá, o que é que está acontecendo? Você nunca tirou nota baixa? Fala aqui para o teu pai. Mas uma pessoa atolada no martelo, no serviço, vai cobrar, viu? Porque afinal eu estou pagando. Afinal eu trabalho de dia à noite e você não me dá resultado? Nós vamos costumar ser dessa forma, pessoas secas, sem sensibilidade para perceber a necessidade do outro. Como é que eu vou perceber a necessidade do outro? Comunhão, meu amado. Comunhão. Comunhão. Às vezes, na nossa vida, o pão está tão enroladinho, né, gente? A comunhão com Deus está tão enroladinha lá, num canto de parede, ou no baú, ou enterrada a 7 palmos já. Não se vê mais o pão, não se interessa mais pelo pão, não se interessa mais pela comunhão. Por quê? O martelo, ocupado em muitos serviços, amassando o pão. Os resultados vêm, que não são tão bons, e aí a gente agora continua com o martelo agora para com Deus. Cobrando dele, procurando saber o porquê está acontecendo isso. Eu vivo do trabalho, é do trabalho para casa, pois talvez seja isso. A tua família, a tua vida não se inicia com o martelo representando serviço. A tua vida e a minha vida se inicia com o pão. Você não trabalha para comer, para se alimentar, você se alimenta. Vai mudar a tua vida aí se você entender, mudou a minha. Você se alimenta para trabalhar. A comunhão com Deus, primazia. Eu me alimento para trabalhar. Eu me alimento para produzir resultados nas minhas atividades. Aleluia. Isso é caminho de prosperidade. Aleluia. Coma do pão que você produz. Deus está nos chamando para isso, meu irmão. Tem muita gente no corpo de Cristo, inclusive eu estava, mas graças a Deus eu entendi o que eu estou ministrando.
E a minha esposa é testemunha da prática daquilo que eu estou pregando aqui. Quando você atribui valor ao pão, que é comunhão com Deus, primazia, comunhão com a família, comunhão com os irmãos, e você dá o mesmo valor ao martelo, atribui o mesmo valor, o serviço, fica difícil você escolher, concorda? O pão vale 10, isso é que a gente estabelece. O martelo vale 10, fica difícil escolher, porque os dois têm o mesmo valor. Mas se você agrega valor a um, e no caso aqui a gente agrega valor ao pão, se o martelo vale 10, o pão vale 100. Agora é fácil escolher. Agora é fácil dar a primazia, concorda? E aí eu vou entender. Eu me alimento para trabalhar. E não trabalho para me alimentar. É uma outra vida. Alguns precisam meditar nisso, porque já estão tão atolados em serviço, que não sabe o que fazer, dizer, não, mas se eu deixar isso, se eu deixar aquilo, se eu deixar aquilo outro, eu vou te dizer uma coisa, você não é tão necessário assim. Eu não sou tão necessário assim, que tenho que estar dia à noite, fazendo algo para garantir a minha vida. Ele disse aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Aleluia. E como eu disse, nós precisamos do Espírito Santo para a nossa vida de oração. O que é que diz lá em 1 Coríntios? Comunhão do Espírito. Amém? Se estiver brilhando aqui minha careca, é a glória. É a glória que está se manifestando. Aleluia. A glória da climatização que está chegando. Oh, glória. Abra, por favor, Romanos. Quando a gente entende isso, meu Deus do céu. Romanos não. É Romanos mesmo. Romanos capítulo 8, versículo 26. Eu creio que o povo de Deus vai comer para trabalhar e vai sair dessa vida de trabalhar para comer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que amanhã o pastor falou que eu abandonasse tudo, serviço, não estou falando isso, bênção. Eu não estou dizendo que serviço não é importante, eu estou falando de nós estarmos atolados no serviço, amassando a comunhão. Não vá sair daqui colocando palavras na minha boca. Não, o pastor falou, agora é só comunhão, agora é só o pão. Pois eu vou te dizer uma coisa, se for só assim, vai faltar o pão. É uma vida equilibrada. Amém? É uma vida equilibrada. Veja aí. Versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Assiste significa Ele nos ajuda. Amém? Nossa fraqueza, falta de força e capacidade. É o que significa fraqueza, incapacidade de produzir resultados. Porque o que? Não sabemos orar como convém. Convém significa, faz referência ao que é requerido para alcançar um fim. Convém. Leva isso. Ao que é requerido para alcançar um fim. Ele está dizendo, olha, o Espírito Santo nos assiste, Ele nos ajuda nessa incapacidade nossa de alcançar um fim. Que fim é esse que ele está falando? Porque não sabemos orar como convém. Muitas vezes, ao que é requerido para alcançar um fim na oração. Aí fala do Espírito Santo, Ele nos ajuda. Aí diz, esse mesmo Espírito intercede.
Eu não sei você, se você está vendo aí a pessoa do Espírito Santo novamente, porque essa é a dispensação do Espírito Santo. Aleluia, Ele te ajuda. Ele me ajuda na minha incapacidade, na minha falta de força, de chegar a um fim daquilo que é requerido, e no caso aqui é oração. Quero te estimular nessa noite a mudar a tua vida. Isaías mudar a vida dele. Sabe, definitivamente não deixar o martelo amassar o pão. Amém. A comunhão com o Espírito Santo. Como eu disse aqui no início, dizer para Ele: você é a minha causa. Você é a causa da minha vida. Começa assim, conversando com Ele. Isso é relacionamento, é comunhão. Conversando com Ele como uma pessoa, porque Ele é uma pessoa que habita dentro dessa casa. Lembrando de Maria: Espírito Santo, eu tenho interesse nos teus assuntos. Vai ter hora no meu dia de 24 horas que nós vamos estar sós. Porque eu entendi, você está na casa. Se for viver como Marta, ele está na casa, sabe que está na casa, mas o serviço impede o relacionamento. E quando a gente entende isso, que o pão está acima do martelo, a gente vai correr para essa comunhão. A gente vai procurar espaços durante o dia para estar a sós com Ele. E nós vamos aprender também a nos mantermos conectados com Ele quando estivermos em atividade, quando estivermos com o martelo na mão. Mas tem que iniciar. E você pode iniciar elegendo Ele como a causa da sua vida. Você é a causa da minha vida, Espírito Santo. Eu quero viver com você tudo aquilo que eu possa viver com você enquanto eu estiver nesse corpo. Eu me volto para você com a intenção de te ouvir. Eu tenho interesse nos teus assuntos. Quais são os assuntos do Espírito Santo? Coisas grandes e ocultas que não sabemos. Coisas grandes em extensão e magnitude. E segredos divinos que Ele quer tornar conhecido para mim e para você. Isso vem pela comunhão. Vai facilitar a vida. Vai facilitar. Eu iniciei e eu posso dar testemunho como muda a nossa vida. Mudou. Eu venho para a igreja hoje. Se eu vier mais cedo, eu venho para orar. Digo, eu vou aproveitar esse tempinho antes que comece o culto e vou conversar com o meu amigo. Nossa vida muda. E depois eu vou fazer as atividades. O martelo. Aleluia. Vou te dar 4 coisas sobre o Espírito Santo. Quantos querem saber? O Espírito Santo é o presente de Deus para nós. É um presente. Você tem que tê-lo como um presente. Quando você recebe um presente, que você sabe que é seu, o que é que você quer fazer? O que é que você faz? Desembrulha para saber o que tem dentro, benção. Você às vezes não quer nem esperar chegar em casa, não é? Às vezes não dá ali na frente da pessoa e parece muito obrigado, muito bom, mas a intenção de eu quero saber o que tem dentro, minha amiga. Aí chega ali no carro, ali, ninguém está vendo. Aí... Presente é assim. Se você tem o Espírito Santo como um presente, você vai saber o que tem dentro. Você quer saber o que tem dentro dele porque ele é um presente. E o que é que o Espírito Santo tem dentro dele? Coisas grandes e ocultas que não sabemos, que Ele quer tornar conhecido. Ele conhece a profundidade de Deus, para que você conheça e eu conheça aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo veio para anunciar as coisas que hão de vir. O Espírito Santo veio para glorificar Jesus. O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo veio para nos ensinar a respeito de todas as coisas. Olha o que tem dentro dele, desse presente.
Olhe agora para o Espírito Santo dentro de você e tenha Ele como um presente. E como um presente eu quero saber o que tem dentro. Isso vai te estimular e me estimular a comunhão com Ele, buscá-lo. O Espírito Santo deve ser o seu oleiro. O oleiro é aquele que forma o vaso. Pega um vaso ali sem forma e forma um vaso. Ele deve ser o nosso oleiro, nas mãos do Espírito Santo, porque Ele é a mão de Deus. Eu me humilho, eu me submeto, para que Ele faça, para que Ele molde o vaso, segundo bem lhe parece. E aquilo que precisa se tornar cacos na minha vida, se tornarão. E dali, Ele forma um vaso novo, segundo bem lhe parece. O Espírito Santo deve ser para você e para mim como o nosso livro aberto de descobertas, que pode te tornar o homem mais rico da terra. As descobertas, tesouros escondidos, riquezas encobertas. Ele quer dar. Aleluia. Presente. Amém. Oleiro, livro aberto de descobertas. Ele é teu guia. E como guia, ele precisa estar na dianteira. Está encerrado, porque como guia, a gente vai ver amanhã. Estou te guiando para o culto de amanhã. Porque é muito importante tê-lo como guia. E eu vou te dizer uma coisa. Não deixe ele na retaguarda. Porque na retaguarda não é o lugar do guia. Essa foi boa. Ele precisa estar adiante. Aleluia. Conte com o Espírito Santo para a tua vida de oração. Quanto mais relacionamento com Ele. Mas você vai ficar afiado com a vontade de Deus. E você vai ser, e eu também, assertivos nas orações. Aleluia. Não dá para ter uma vida efetiva em Deus sem o Espírito Santo. Não dá. É com Ele. Diga assim: Espírito Santo, eu quero viver com você tudo aquilo que eu possa viver com você enquanto estiver nesse corpo. Aleluia. O que foi isso, Iclésio? Você está aí fazendo careta, Iclésio? Era a unção que está sobre ele. Cada um tem seu estilo, né? Não é? Ele está aqui assim agora. Vai, bênção. Vai, bênção. Vai para lá terminar esse culto. Mesmo. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Glória. Quantos foram abençoados? Coloque em prática.